Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso conteúdo técnico desse mês, que é Pilares Essenciais para a Gestão Financeira do seu negócio. Bom, no primeiro episódio a gente comentou um pouco sobre os conceitos financeiros, né? E nesse episódio agora a gente vai falar especificamente de fluxo de caixa, que é o ponto central de quando a gente fala de financeiro. Hoje eu vou compartilhar, né, uma apresentação, tá? Se você tiver interesse em receber essas apresentações que a gente faz aqui dos conteúdos técnicos, pode passar um e-mail para bruno.fonseca@sbfcontabilidade.com.br, repetindo, bruno.fonseca@sbfcontabilidade.com.br. E antes de começar o vídeo, queria te apresentar a SBF Contabilidade. Nós somos uma contabilidade consultiva, atendemos diversos segmentos, tá? Especializado muito nessa parte tributária, de gestão financeira e de planejamento financeiro. Então, se você é empresário, quer ter visão do seu negócio e querer mais do que um contador, entre em contato com a gente. A gente consegue te atender desde do básico lá, da parte contábil, fiscal, de guias, até sobre a parte de gestão, de planejamento financeiro e estratégico. Dentro desses conteúdos que a gente está trazendo, a gente quer trazer uma consciência para todos os empresários. Então, se você quiser assistir no nosso canal, a gente trouxe 4 conteúdos sobre oportunidades tributárias, que foi o nosso pontapé inicial, 4 episódios que a gente gravou. E recorda aí, Gabriel, foi Simples Nacional, lucro presumido. A gente falou sobre as áreas por segmento e sobre conceito também. E aí esse mês a gente está falando sobre gestão financeira, né? Basicamente com esse tema da série que é Pilares Essenciais para a Gestão Financeira do seu negócio. Por que pilares? Porque aqui a gente vai trazer alguns tópicos sobre gestão financeira. Então vamos adentrar no tema. E hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa, ok? O que é um fluxo de caixa? Bom, fluxo de caixa registra entradas e saídas de dinheiro e um período específico servindo como registro cronológico de movimentações financeiras, ferramenta de controle de liquidez, base para decisões de estratégia, indicador de saúde financeira. E aí, o ponto que você precisa entender agora é que existem alguns tipos de fluxo de caixa, ou então segmentação dentro do fluxo de caixa, né, que é operacional, investimento e financiamento. Operacional, seu custo operacional, então despesa de aluguel, pessoal, enfim, imposto da operação, entra dentro do segmento ali do fluxo de caixa como operacional. Você tem investimentos. Investimentos é aquilo que você aplica em compras de mercadoria, compras de, enfim, imobilizado, benfeitorias que você faz, e de financiamentos, que são empréstimo, despesa financeira. Então é basicamente dividido em 3 segmentos. E aí, a gestão financeira, né, de fluxo de caixa permite manter as operações diárias, evitar inadimplência, aproveitar oportunidades, diferente de outros relatórios contábeis que revelam em tempo real a capacidade da empresa em gerar recursos. Empresas com fluxo de caixa positivo podem investir em novas oportunidades, negociar melhor com fornecedores, superar crises, enfim. O que a gente quer trazer nesse conteúdo? Que o fluxo de caixa, a gente pode dizer assim, que não é a tomada de decisão única que um empresário precisa ter, mas é o que ele mais tem contato diariamente. É ali que você vai pegar de fato. O financeiro é o dia a dia. Então, tinha um mestre que falava assim, que a contabilidade é o passado, o financeiro é o seu dia de hoje, o seu futuro a gente é planejamento. Planejamento financeiro, tributário, tudo que planeja, a gente está olhando para o futuro. Então, são basicamente isso. E o dia a dia da tua operação, do teu segmento, é o financeiro. E o pilar para você gerar o relatório que você gera dentro do financeiro, diariamente tem que ser o fluxo de caixa. Que ali vê o saldo inicial do seu banco, quanto entrou de recurso e quanto teve de saída de recurso. Basicamente é isso. Então, quais são a estrutura, elementos principais? Receitas, como eu já disse, despesa, investimento e financiamento, ok? Então, é segregados com esses 3 tipos de aberturas. De entrada, que é a casa da receita,
e saídas, que é a casa de despesa, investimento e financiamento. Aqui a gente está dando um exemplo de estrutura de fluxo de caixa, tá? Saldo inicial, receita, despesas operacionais, financiamento, e ainda traria uma linha ali de financiamento. Então, basicamente, o fluxo de caixa é estruturado dessa maneira: saldo inicial, a receita mais, despesa menos, investimento, saldo final. Aí o saldo inicial do outro mês é o saldo final do mês anterior. E aí você tem os tipos de fluxo de caixa que a gente já falou, a importância para pequenas e médias empresas sobre o fluxo de caixa, consequência da má gestão, né? Aqui que se você fizer uma má gestão da parte de fluxo de caixa, você pode entrar em falência, recuperação judicial, insolvência, endividamento, falta de liquidez. Mas antes disso, só quero trazer uma coisa para vocês: não existe fluxo de caixa negativo, tá? Não existe menos dinheiro. Então toda vez que está o fluxo de caixa, e aí por isso que é importante falar da gestão inteira. Fluxo de caixa é só um relatório financeiro. Então, quando você fala de financeiro, a gente falou um pouquinho no primeiro episódio, eu entrei com uma mercadoria, eu entrei com um custo, com uma despesa. Cadastro no financeiro, provisiono e pago. O fluxo de caixa, ele tem a visão do pago. Só que se você deixou de pagar por problema de caixa, ele não vai aparecer no fluxo de caixa. Ele vai aparecer na gestão do teu de contas a pagar. Quantas contas você deixou de pagar. É por isso que eu bato muito na tecla e tô nem aí para as pessoas que não acham assim sobre a questão de usar o fluxo de caixa. Só quem trabalha em empresa grande sabe como é que funciona o dia a dia, sabe como as coisas funcionam na prática nas empresas, entende que o fluxo de caixa é mais uma parte de uma gestão. Importante? Sim, porque ela te dá a visão do dia a dia. Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu estou com fluxo de caixa de 1 milhão, por exemplo, mas eu tenho 3 milhões a pagar. A minha empresa é saudável? Não. E às vezes eu tenho R$10 de caixa, mas eu não tenho nenhum pagamento a realizar. A minha empresa é saudável. Então, tomar a visão somente de fluxo de caixa não é a visão correta que o empresário precisa ter. Só que o que acontece? Para os empresários pequenos, é o que teoricamente ele tem na ponta da mão. Ele não tem, às vezes, uma contabilidade que vai te dar um acesso a relatórios melhores. Ele não tem uma gestão ali, às vezes nem é do interesse dele algumas coisas acontecer dentro da operação dele. E aí ele acaba tendo uma visão que ele entende que é, teoricamente, eu tô cheio de dinheiro. Então, entenda, eu entendo que financeiro é uma gestão financeira. E aí passa de você ter um sistema financeiro, você imputar as suas despesas, se você provisionar, você fazer o pagamento, fazer a conciliação, fazer o fluxo de caixa e fazer o fluxo de caixa projetado. Tá? Muito importante. O fluxo de caixa projetado é o que vai te dar a visão se no dia 15 eu vou ter dinheiro para pagar o funcionário, se no dia 10 eu vou ter dinheiro para pagar aquilo. Então, a gestão é muito mais do que propriamente o fluxo de caixa, tá? Só para deixar bem claro em relação a isso. E aí tem aqui o benefício da gestão eficaz, que é planejamento estratégico, que aí você consegue, com isso, fazer um planejamento estratégico, então tudo passa pelo fluxo de caixa, tá? Não que ele não seja importante. Próximos passos: implementar o sistema de controle, como eu já falei, estabelecer rotinas e analisar resultados. Então, basicamente, fluxo de caixa é isso. Eu vou agora aqui trazer antes das perguntas e respostas, tá? Porque eu acho que o fluxo de caixa a gente precisa entender na prática, tá? Eu falei um pouquinho de conceitual, receita, despesa. E aqui a gente vai botar um modelo que a gente apresenta para um cliente aqui. Tá conseguindo ver na tela agora aí, Gabriel? A gente tá numa live. Estamos numa live. Eu estou aqui de novo com o Gabriel. Olá, galera, Hugo, tudo bem? Não vou nem falar. Pode falar. Mas é o Gabriel, o nosso operador de áudio, de vídeo, sinistrão. E se você tiver querendo gravar um conteúdo, edição, ele é um moleque sinistro mesmo, muito bom. Entra em contato comigo que a gente coloca aí. Gabriel, pode botar teu contato. Botar, porque na verdade eu quero apresentar oficialmente a Farofa Filmes. Farofa Filmes. Que agora eu vou... Tu vai assumir esse nome mesmo. É a alcunha que eu mereci. Nada mais justo que ganhar dinheiro em cima. Então vamos lá, galera. Fluxo de caixa. Ele, como a gente falou lá no conteúdo, ele é separado em saldo inicial,
e recebimento. Reveja aqui que aqui a gente abre gerencialmente todas as aberturas que essa empresa, por exemplo, tem. Devolução de despesa, venda de ativo, serviço extra, receita de mercadoria, serviço, taxa e a customização que atende melhor o seu negócio, tá? E aí a gente tem uma linha aqui de impostos, mas aqui não, ela tá um pouco daquela parte conceitual. Essa parte já de imposto, cujo já entra na parte operacional, beleza? Como se fosse fluxo operacional. Quando a gente faz uma DFC, tem lá gasto de total de operacional. Mas eu estou trazendo aqui um modelo que é de pequena empresa que atende, tá? Porque é o que a gente vê no dia a dia. Mas conceitualmente, como modelo de fluxo de caixa, tem um modelo lá de DF que, enfim, aí você tem total de entrada, total de fluxo da operação, enfim, é um pouco diferente, mas é basicamente a mesma estrutura. Então a gente tem aqui os impostos, a gente tem os custos, tá? Os custos é o que é inerente à operação, ok? Então o que está ligado inicialmente aqui a gente tenta colocar no cenário um pouco parecido com o DRE, tá? Aí tem um custo operacional. Isso tudo aqui são custos dentro daquela estrutura que a gente apresentou lá como operacional, tá? Isso é fluxo operacional. Custos operacionais, que aqui a gente tem o custo administrativo, custo de marketing, custo financeiro. Aí essa parte, custo financeiro, já é aquela segregação de custo de financeiro, né, que a gente tem de fluxo de caixa. Lembre que é receita, fluxo operacional, fluxo de investimento e fluxo de financeiro, tá? Então aí teoricamente o custo financeiro já é dentro de estrutura de financeiro. E a gente tem o de investimento. E aí dentro dessa estrutura aqui, a gente tem o saldo final, tá? Então, entenda o seguinte, que esse saldo final ele passa por toda a operação dele, que é o recebimento, impostos, custo operacional, custo pessoal, custo operacional, custo de marketing, porque a gente tenta customizar com a realidade do cliente, para ele poder entender, tá? Custo financeiro, que aí toda a parte financeira tem que estar aqui dentro, tá? Pagamento de empréstimo, tarifa, pagamento de juros, é tudo aqui dentro. E investimento, tá? Que é o que teoricamente ela coloca que vai reverter em bem. E aí a gente tem o saldo final. Repare que o saldo final desse mês é o saldo inicial do mês seguinte, tá? Então, só para vocês entenderem, a estrutura de fluxo de caixa é basicamente essa que a gente atende como o fluxo de caixa gerencial. E só um ponto, quando você projeta o fluxo para frente, é basicamente você travar aqui dezembro e fazer um projetado para frente com as despesas que você vai ter. Então isso aí você dá previsibilidade ao teu fluxo de caixa. Então só para a gente finalizar, o fluxo de caixa ele é uma demonstração da tua movimentação bancária basicamente da tua empresa, movimentação financeira. Só que ele é o retrato daquilo que foi no banco, tá? Mas ele é o retrato da tua gestão financeira do dia a dia, sim, mas quando a gente fala em gestão financeira, ele é algo amplo, tá? Ele é algo de contas a pagar, contas a receber, projeção de DRE, de fluxo de caixa, tá? Só para deixar bem claro em relação a isso. Aqui na SBF a gente tem alguns clientes que a gente atua como financeiro, a gente atua muito mais como consultor, a gente entra aqui, classifica, a gente puta o sistema pro cara. Então assim, muito simplório em relação a isso. Aí se você tiver dúvida, entre em contato, a gente tira suas dúvidas pessoalmente. Então agora a gente vai com a participação especial do nosso Gabriel Farofa, já que ele quer ser chamado assim, para as perguntas e respostas. Na verdade, do meu lado, só as perguntas. Quem vai responder vai ser você. Vamos lá então, pergunta dos internautas, isso aqui, ó. Bruno, explica pra gente o seguinte, no fluxo de caixa temos a visão de lucro de empresas? Não
Não é, para mim, não é o entendimento de lucro. Ali tem a questão da tua posição patrimonial de caixa. Quando você tem de fôlego para você pagar, receber, projetar e até fazer investimento. Mas ali não é lucro, não. Beleza. Então, uma pergunta aqui até um pouco interessante. Então, o pessoal tá perguntando, Bruno, qual a importância na tomada de decisão com o fluxo de caixa? Eu entendo que o fluxo de caixa é uma tomada de decisão muito mais da sua capacidade de fazer alguns pagamentos imediatos, mas eu acho que ele é construído com um trabalho geral, entendeu? Então, assim, o fluxo de caixa te dá o retrato que você pode ou não fazer. Como eu te falei no conteúdo, não existe caixa negativo. Então, assim, não tem como você enviar menos dinheiro. Então, se você não fizer uma gestão de fluxo de caixa, você não vai ter o dinheiro e não vai conseguir pagar aquela conta. Então, assim, ele te dá a visibilidade do que você pode ou não pagar e pode ou não arcar. Só que isso é um conjunto de projeção, um conjunto de gestão, e que não é só o fluxo de caixa que vai te determinar. Eu estou te dando exemplo, por exemplo. Se eu chegar e pagar todos os impostos hoje, que vence dia 20... eu vou estar com caixa zerado e vou receber dia 10. Então, assim, aí você... mas o caixa está ruim nesse momento. Tá, mas ele não me diz a situação da empresa como um total. São outros índices, outras situações que corroboram com a demonstração de fluxo de caixa. Outra pergunta aqui. Qual é a diferença entre fluxo de caixa e DRE? Então, o fluxo de caixa é um modelo que a gente vê o que você pagou naquele momento. Então, é caixa. DRE é competência. Então, qual é o exemplo? Eu tenho um gasto de junho que vence em julho. Então, na minha DRE, esse gasto vai estar em junho. E no meu fluxo de caixa, esse valor vai estar em julho. Então tem uma descompensação aí, tá? Então, para você ver. Agora, o que te dá consciência do lucro, de fato, ele é a DRE, ele não é o fluxo de caixa. Para deixar isso bem claro, tá bom? Qual a importância de saber as aberturas corretas no fluxo de caixa? É para você classificar elas de uma maneira mais correta. Você entender o conceito do que é operacional, do que é investimento e do que é financeiro. Então, por exemplo, você vai pegar uma tarifa bancária, você tem que trazer dentro do grupo de financeiro. Eu paguei financiamento dentro do grupo financeiro, paguei juros dentro do grupo financeiro. Investimento, eu comprei mercadoria. Não comprar mercadoria já é custo. Tá, mas eu comprei equipamento, comprei um computador, aí é investimento, tá? Só para você ter um conceito. Mas basicamente fluxo de caixa é saldo inicial, mais de entrada, menos de despesa e saldo final. Basicamente isso. O que é fluxo de caixa projetado? Quando você pega uma despesa, por exemplo, contabilidade, eu sei que eu vou pagar um valor R$1.000 por mês, eu projeto ele em 12 vezes. Aí eu começo a ter o déficit projetado, tá? Essa sim é uma ótima tomada de decisão, a meu ver, porque o que já aconteceu, e quando você tem um déficit projetado, você sabe quanto você vai ter de gasto por mês e quanto você vai ter de recebimento. Tem negócios que você consegue ter uma previsão de recebimento muito melhor, outros nem tanto. Aí tem que fazer média, enfim, essas coisas todas. Aí tem um feriado que atrapalha. Basicamente deve ser projetado, que é um DFC, mas se eu estou fechando agora julho, ele vai fazer DFC de agosto a dezembro, por exemplo. É uma tomada de decisão muito assertiva nas empresas, tá? Porque vai te dar muita visibilidade do que você pode ou não gastar. Tá? Muito mais do que teoricamente vai acontecer. Então, como eu vim de planejamento, enfim, eu tenho uma visão mais completa de tudo, de onde desemboca todas as coisas, eu sempre opto de ver sempre o projetado, tá? Mais alguma pergunta? Tem sim, só mais uma. É verdade que o caixa é rei? O caixa é rei? Cara, não.
Eu não acho que caixa é rei. Posso ser polêmico, tô nem aí. Mas eu não acho que caixa é rei em nada. Fluxo de caixa, ele não manda em nada dentro de qualquer operação de empresa grande. Ele é um conjunto que é muito importante na tomada de decisão, mas ele não é a única e ele não é rei sobre outras. Então, assim, porque o fluxo de caixa eu entendo que é uma consequência de uma gestão financeira e de uma projeção, de uma DRE. Então, assim, ele é uma consequência. E só para a gente finalizar, então nesse conteúdo, basicamente foi um conteúdo mais simples. Eu não vou aqui ficar falando muito, enchendo linguiça, mas é um conteúdo para você ter noção do que é o fluxo de caixa. Eu deixei isso mais destacado porque faz parte da gestão, é um dos princípios mais importantes da gestão, mas eu bato na tecla de novo sobre gestão financeira. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. O que eu entendo sobre fluxo de caixa, só para finalizar e o porquê é importante trazer esse conteúdo. Porque o fluxo de caixa é o primeiro passo, aí sim, é o primeiro passo da organização das empresas pequenas. Muitas não têm, ok? Então, se você quiser dar o primeiro passo que você tem que fazer obrigatoriamente é o fluxo de caixa. Tá, então se você tiver dúvida de novo, entre em contato comigo, a gente faz a implementação do sistema, a gente tenta entender o teu caso e a gente vai te ajudar, tá bom? Passar por isso. Então, tá aí, nosso Instagram é @consultoriasbf contabilidade, o YouTube, o que você está agora, é @sbf contabilidade, o nosso site é www.sbfcontabilidade.com.br e o telefone vai estar aí embaixo, mas eu vou falar aqui que é o 21 989 8865 2452. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Agora, curta, compartilhe, comente para esse conteúdo chegar em outros empresários que estão precisando disso. Isso é muito importante para a gente seguir esse projeto que é conscientizar e trazer visibilidade para todos os empresários. Muito obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.